Sem mais delongas, quero trazer para você o tema de hoje. O tema de hoje, se eu não estiver enganado, ainda não foi abordado nas missas aqui. E é um tema que eu considero muito bom para você. É um tema que eu considero muito útil para você. E nós vamos falar aqui de uma coisa que você precisa muito para vencer na vida. Quem quer vencer na vida, diga amém. Amém. E sobretudo nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, crise financeira, muitas pessoas perdendo o emprego, a cada missa dos enfermos, a cada missa dominical, a gente encontra com pessoas, ô padre, reza para mim, eu perdi meu emprego, ô padre, reza para mim, hoje eu vou colocar currículo, ô padre, reza para mim, hoje eu vou sair procurando um emprego. Então, esse tema de hoje é muito importante para você. Você que está passando por dificuldades na sua família, dificuldades com dinheiro, dificuldades na sua saúde, dificuldades no seu casamento, dificuldades com seus filhos, dificuldade com doenças, dificuldade com problemas pessoais. O tema de hoje é um presente de Deus para você. Qual é o nome? Fortaleza. Repita. Fortaleza. Quando você for procurar encomendar essa homilia, esse vai ser o nome pelo qual você vai encontrá-la. Fortaleza. Por isso o padre, no ato penitencial, chamou você a rezar e a entregar a sua fraqueza. Quem conseguiu entregar a fraqueza nas mãos de Deus, diga amém. Amém. Porque quando você está fraco, é sinal de que você não está tendo força, fortaleza dentro de si. Quem é forte, não é fraco. E quem está fraco, é porque não está conseguindo ser forte. Então essa homilia eu quero dedicar de uma maneira muito especial a todas as pessoas que estão se sentindo fracas. E de uma maneira muito especial eu quero dedicar a você que tem alguém em casa e que percebeu que a pessoa está passando por um momento de fraqueza. De onde o padre tirou esse tema? Da primeira leitura de hoje. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Inclusive lá cita um versículo que eu gostaria que fosse colocado no Facebook. Eu gostaria que você pudesse repetir esse versículo com o padre. Diz assim: Deus não nos deu, diga, Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de timidez, mas sim um espírito de fortaleza, um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de amor, um espírito de sobriedade. um espírito de sobriedade. Deus não nos deu um espírito de medo, de timidez, mas sim um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. É uma carta que foi escrita a Timóteo por São Paulo. São Paulo incentivando Timóteo a continuar. São Paulo incentivando Timóteo a não desistir. São Paulo ensinando Timóteo a não abaixar a cabeça. São Paulo ensinando Timóteo a não entregar os pontos.
Quando São Paulo queria incentivar Timóteo, ele disse o que está no versículo 7: Timóteo, meu filho, você precisa saber que Deus não nos deu um espírito de timidez. Em algumas versões da Bíblia diz um espírito de covardia, mas sim um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de sobriedade. Então perceba você, querido, quando Timóteo estava talvez pensando em desistir, quando Timóteo estava talvez olhando para os seus problemas, quando Timóteo estava talvez até um pouco desesperado, São Paulo recomendou 3 coisas para ele: amor, sobriedade e fortaleza. Quais foram as 3 coisas que Paulo recomendou a Timóteo? Amor, sobriedade e fortaleza. Gostaria de poder ter condição de falar desses 3 assuntos, mas como não é possível, nós vamos pegar aquilo que para nós hoje é mais urgente, que é a fortaleza. São Paulo está tentando nos mostrar através desse texto, quando alguém está mal, quando alguém está triste, quando alguém está cabisbaixo, quando alguém está desesperado, quando alguém está passando por noites escuras, quando alguém está pensando em tirar sua própria vida, essa pessoa está precisando de um remedinho. Qual é o nome desse remédio? Fortaleza. Então fica para você já a primeira dica, viu? Quando você tiver em casa um filho, quando você tiver em casa um marido, quando você tiver em casa uma esposa, um irmão, que esteja passando por essas coisas, não é hora de puxar a orelha, não é hora de xingar, não é hora de reclamar, não é hora de recriminar, não é hora de jogar na cara os erros que cometeu, é hora de recomendar para a pessoa que tenha o que, querido? Fortaleza. Quanto mais fortaleza você tiver, mais chance você tem de vencer, seja em qual área for, seja por exemplo no casamento, seja por exemplo na sua vida financeira, seja por exemplo na sua saúde. Quanto mais fortaleza você tiver, mais você se aproxima da vitória. E quanto mais você entregar os pontos, quanto mais você cruzar os braços, quanto mais você desanimar, mais você se distancia da vitória. Então a fortaleza para nós hoje precisa ser refletida como a chave para alcançar a vitória. Se você for buscar o testemunho de todas as pessoas que venceram na vida, você vai descobrir que elas tinham algo em comum. E o que as pessoas vitoriosas têm em comum, Padre? Elas têm em comum o fato de buscarem e de viverem a fortaleza. Querido, você tem que desejar, você tem que querer, você tem que buscar a fortaleza para você também. Nesse tempo de crise, nesse tempo difícil para a economia, nesse tempo de recessão que o Brasil está vivendo, nesse tempo de carestia, de inflação, se você não buscar a fortaleza, você vai cada vez mais se abaixando, perdendo, enfraquecendo e ficando para trás. Você que tem comércio, você que está pensando em fechar sua loja, seu ponto, você precisa de fortaleza.
Ah, mas eu achei que o que eu mais precisava era de lucro, era de cliente. Não, você precisa de fortaleza primeiro para buscar o que você quer. Você que está querendo parar de fumar e não consegue, você que está querendo parar de usar drogas e não consegue, você que está querendo parar de beber e não consegue, você precisa de um ingrediente antes de tudo. Qual é o nome? Fortaleza. A fortaleza, então, para nós, querido, é uma das qualidades que você não pode deixar faltar. Uma das qualidades que você não pode abrir mão. Nas suas orações, é uma das coisas que você não pode deixar de falar, de pedir a Deus que te dê o quê? Fortaleza. Quando você tiver problemas dentro de casa, ao invés de desesperar, ao invés de gritar, ao invés de chorar, de ficar pedindo a morte, você tem que pedir a Deus um dom, uma coisa, o que é? Fortaleza. É sobre isso que eu quero falar com você. A fortaleza é uma palavra que vem do grego. No grego, fortaleza se diz dinamis. Alguém se arrisca a tentar? Dinamis. Vai, Dona Maria. Dinamis. Pobrezinha da Dona Maria lá da roça, já perdeu os dentes. Quando ela vai falar dinamis, ela fica com a boca murcha. Dinamis. É daí que vem a palavra dinâmico, é daí que vem a palavra dínamo, é daí que vem a palavra dinamite. Dinamite, dinâmico e dínamo vem de dinamis, que significa fortaleza. E o que essa palavra quer dizer em grego? Dinamis em grego é um poder. É um poder que não vem de fora, vem de dentro, querido. Então você precisa entender uma coisa: quando você está buscando fortaleza, você está buscando aumentar o seu poder. Fortaleza é igual poder. Quanto mais você for forte, mais poderoso você será. Você que acha que ninguém dá confiança para você, você que acha que ninguém te respeita, você que acha que ninguém te valoriza, o que você está precisando é de fortaleza, porque através da fortaleza você adquire poder. Mas você tem que entender uma coisa: o poder que a fortaleza possui não vem de fora, ele começa dentro. É um poder que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E é um poder que surge quando começa a acontecer movimento. Existe um aparelho chamado dínamo. Quem já ouviu falar nesse aparelho, diga amém. Amém. O que é o dínamo? É um aparelho que serve para gerar energia. E como é que o dínamo funciona? O dínamo funciona através do movimento. Quando você movimenta o dínamo, começa a gerar uma energia que a gente chama mecânica. Essa energia mecânica o dínamo transforma em energia elétrica. E essa energia elétrica é o que vai fazer a lâmpada acender, é o que vai fazer o carro iluminar, é o que vai fazer o motor funcionar, é o que vai fazer as coisas movimentarem. Então perceba, querido, para você ter dínamo, para você ter dinamis, para você ter poder, tem que ter movimento.
Não tem como você ter força na vida se você vive de braços cruzados. A força é um poder que só possui quem se movimenta. Você quer ter fortaleza, mas você não faz nada. Você quer ter fortaleza, mas você cruza os braços. Para ter fortaleza, querido, é preciso movimentar. Sem movimento não há fortaleza, diga. Sem movimento não há fortaleza. Por exemplo, você está sentindo que o seu casamento está fraco. Meu casamento está fraco, padre. Do jeito que meu casamento está indo, ele vai cair, a gente vai separar. Se o seu casamento está fraco, ele está precisando de quê? Fortaleza. Mas para o seu casamento ter fortaleza, é preciso um movimento. Como assim, pá? É preciso você fazer alguma coisa, querido. É preciso você se levantar. É preciso você tomar uma postura. Ai, padre, eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou com as pernas fracas. As suas pernas estão fracas, é porque está faltando movimento nas suas pernas. Faça alguma coisa, vai num médico, toma um remédio, faz uma fisioterapia, movimenta, sai da cama, descola o traseiro do sofá. Levanta a muquiça ruim. Levanta e vai agir. Ah, mas eu não dou conta. Como você não dá conta? Eu preciso de alguém que me ajude. Deixa eu te falar uma coisa. Para você ter fortaleza, quem quer ter fortaleza, diga amém. Amém. Você tem que descobrir uma coisa. Para você ter fortaleza, você tem que movimentar. Mas você tem que perceber que a fortaleza, ela vem, é de dentro para fora. Parar com essa história de ficar esperando alguém aparecer para me ajudar. Querido, você tem que descobrir uma coisa. Dentro de você existe uma força. Bate no peito e fala: dentro de mim existe uma força. Dentro de mim existe uma Bate força. forte no peito. Dentro de mim existe uma força. Dentro de mim existe uma força. Dona Maria, bate no peito em casa e fala junto com a Assembleia que dentro de mim existe uma força. Dentro de mim existe uma força. Você tem que entender isso. Tem força dentro de você. Dentro de você tem um poder aí. Esse poder, ele precisa vir para fora, através do movimento, através da ação, através da atitude, querido. Então, para você ter força, a primeira coisa que você tem que parar de fazer é de escorar nos outros. Parar de ficar esperando que alguém faça alguma coisa por você. Porque São Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza. Essa covardia, esse medo, essa timidez que você tem, não foi Deus que te deu, não. O que Deus te dá é um espírito de fortaleza, está aí dentro. Só que você tem que buscar, você tem que desenvolver. Você é capaz de mudar a sua história. Você é capaz de transformar essa realidade. Você é capaz de sair em busca. Mas você tem que acreditar, querido. Acreditar que dentro de você existe essa força. Acreditar que você é capaz. E acreditar que se você começar a agir, o inferno vai tremer. Acreditar que quando você arregaçar as mangas, o pau vai quebrar. Você tem que acreditar nisso. Porque se você não acredita que você tem força, como é que você vai vencer a luta, querido? Se você não acredita em você, como é que você vai ser forte? Então eu quero falar para você sobre as duas características da fortaleza. A primeira característica da fortaleza é que ela é um dom. Repete para o padre: a fortaleza é um dom. A fortaleza é um dom. E a segunda característica da fortaleza,
a fortaleza é uma virtude. Repete. A fortaleza é uma virtude. Vamos falar de cada uma dessas características. O que significa dizer que a fortaleza é um dom? Significa dizer que a fortaleza é um presente que se ganha. Então a fortaleza, ela é doada. A fortaleza, ela é ganhada. A fortaleza é um presente que você ganha de quem? De Deus. Você conhece a igreja, inclusive, para quem está fazendo a crisma, a igreja ensina que os dons do Espírito Santo são 7, valendo uma graça para quem souber os 7 dons do Espírito. Quem sabe? Vamos chutar? Eu vou com você. Primeiro dom do Espírito Santo, sabedoria. Que mais? Fortaleza. Que mais? Temor a Deus. Temor de Deus. Que mais? Ciência. Que mais? Entendimento, que é a mesma coisa de discernimento. Que mais? Conselho. Olha só, são 7. Repete com o padre assim: sabedoria, sabedoria, entendimento, entendimento, conselho, conselho, fortaleza, fortaleza, ciência, ciência, piedade, piedade, temor de Deus. temor de Deus. Agora vamos falar todos juntos os 7 dons para guardar na mente e no coração. Quais são os 7 dons do Espírito? Vai. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Perceba você uma coisa: sabedoria é um dom do Espírito Santo. Ou melhor, fortaleza é um dom do Espírito Santo, como é também a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a piedade, o temor de Deus. Se é um dom do Espírito Santo a fortaleza, significa que o Espírito Santo, ele dá fortaleza. Para quem? Para quem pede. Então eu vou dar para você 15 segundos para você soltar sua voz aí agora e começar a dizer para o Espírito Santo: vem Espírito Santo, me dá fortaleza. Vai, começa. Vem Espírito Santo, me dá fortaleza. 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 Está percebendo? A primeira coisa que você precisa de fazer para ter fortaleza é pedir. A quem? Por que eu tenho que pedir ao Espírito Santo? É porque a fortaleza é um presente que quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, quando você estiver fraco, quando alguém estiver fraco, é hora de clamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Cabeça está fraca, vem Espírito Santo. As pernas são fracas, vem Espírito Santo. As forças dos braços estão fracas, vem Espírito Santo. O coração está fraco, não consegue amar mais, vem Espírito Santo. A alma está fraca, estou com vontade de morrer, vem Espírito Santo. Esse é o primeiro passo, querido, pedir, e pedir muito, e pedir com muita fé, e sacudir o Espírito Santo querendo fortaleza. Aí você recebe, aí Ele te dá, porque Ele prometeu isso, que o que nós pedíssemos com fé, no nome de Jesus, nos seria dado. Quem deseja fortaleza, diga amém.
Amém. Então você vai começar a pedir fortaleza ainda nessa missa ao Espírito Santo. Agora eu disse para você que a fortaleza é um dom, mas também é uma virtude. E o que é uma virtude, padre? Uma virtude é uma inclinação para fazer o bem. Então olha só, aqui eu estou em pé. Você que está em casa não está conseguindo, se estiver pelo rádio não tem como enxergar, mas você que está assistindo, você pode entender isso. Eu estou em pé aqui. Se de repente eu me curvo para frente, eu estou inclinado para frente. Se eu me curvo para o lado, eu estou inclinado para o lado direito, inclinado para a esquerda, inclinado para trás, inclinado para baixo. A virtude é uma inclinação para as coisas boas. Buscar a virtude é inclinar sua vida para o lado do bem. Buscar a virtude é direcionar sua vida no caminho das coisas boas. Eu estou dizendo para você que a virtude é uma inclinação, e estou dizendo para você que a fortaleza é uma virtude, ou seja, a fortaleza é uma maneira de você inclinar a sua vida para fazer o que é bom, querido. Quando você começa a buscar a fortaleza, você começa a buscar o que é bom para você. O que é bom para as pessoas próximas a você. E aí você percebe, a fortaleza é um dom, mas ela também é uma virtude, isso é, ela é um exercício. Então tem uma parte da fortaleza que você ganha de Deus, tem outra parte da fortaleza que você tem que suar a camisa para conseguir. E é sobre isso que eu quero agora me ocupar nesses últimos momentos dessa homilia. A fortaleza como virtude. Para você conseguir a fortaleza, você tem que pedir, mas não basta pedir, você também tem que trabalhar. Dona Maria usa uma frase que você conhece, ela diz assim: faça a sua parte, que eu te ajudarei. E eu te ajudarei. Se você quer ter fortaleza, não basta você ficar assim: oh Deus me dá fortaleza, oh Deus me dá fortaleza, oh Deus me fortalece, Senhor, me fortalece. Tem alguns até que utilizam aquela frase: tudo posso naquele que me fortalece, mas fica de braços cruzados. Vai adiantar alguma coisa, sim ou não? Não. Não. Para ter fortaleza, você tem que pedir a Deus, mas você também tem que agir. A fortaleza é um dom que você recebe, mas ela também é uma virtude que você pratica. Fortaleza, querido, é igual andar de bicicleta. Você tem que praticar para aprender. Fortaleza, querido, é igual fazer comida. Você tem que praticar para você saber. Se você fica de braços cruzados, você nunca vai saber o que é fortaleza. Você tem que pedir, mas você também tem que agir, você também tem que se movimentar. Ô padre, e como eu devo fazer para buscar a fortaleza? Aí nós entramos nos últimos passos dessa homilia. Os passos para buscar a fortaleza. São algumas palavrinhas que eu gostaria de refletir com você. A primeira palavra para você buscar a fortaleza é essa: lucidez. Repita. Lucidez. O que é a lucidez? A lucidez é você enxergar com clareza. Tem muita gente que não consegue ter fortaleza porque não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo. Você não consegue enxergar que você está doente. Você não consegue enxergar que você já se tornou um alcoólatra. Você não consegue enxergar que você já se tornou um viciado nas drogas.
Você já se tornou um viciado na pornografia. Você não consegue enxergar que o seu casamento não está nada bem. Então, querido, se você não consegue enxergar, não tem como você ter fortaleza nessa área. Tem pessoa, por exemplo, que está doente, mas a pessoa não aceita que está doente. Se você não aceita a sua doença, não tem como você se fortalecer em cima dela. Porque para você fortalecer, a primeira coisa é lucidez, querido. Olhar para as coisas com transparência. O que é? O que está acontecendo? Qual é a realidade? Conhecer a realidade. Não se enganar. Não se iludir. Esse é o primeiro passo, lucidez. Você está, por exemplo, passando por dificuldade em relação à sua vida financeira. Você tem que ter lucidez. O que eu estou devendo? Vou colocar no papel. Eu estou devendo isso, estou devendo aquilo, quanto que eu tenho de dinheiro? Vou colocar no papel. E desse dinheiro que vai me restar, o que vai ficar para eu pagar minhas contas? Isso é lucidez. Então a lucidez é um ingrediente para alcançar a fortaleza. O segundo ingrediente é decisão. Repita. Decisão. Para você ser forte, você tem que se decidir, querido. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, será que eu vou ou será que eu fico? Será que eu falo ou será que eu calo? Você, depois que você enxergou a realidade, você tem que tomar uma decisão de querer mudar essa realidade. Ah, eu descobri, por exemplo, que eu estou com um nódulo na mama. Será que eu vou consultar ou não? E se o médico pedir para eu fazer uma cirurgia e tirar? Será que eu faço a cirurgia ou eu deixo? Não, assim você não vai ter fortaleza. Para ter fortaleza é o seguinte: você tem que pegar o exame, perguntar para o doutor: doutor, o que eu tenho? Você tem um nódulo, esse nódulo é câncer, você tem que saber o que é. E depois de saber o que é, decidir: eu vou fazer essa cirurgia, eu vou fazer esse tratamento, eu vou buscar uma resposta, eu vou buscar uma solução. A fortaleza começa com uma decisão. Se você vê a realidade, mas se acovarda, não tem fortaleza. Tem que decidir, querido. Sair de cima do muro, parar de pedir os outros para tomar a decisão para você. É você, a cruz é sua, o cálice é seu. Lembra da semana passada? O cálice é seu, é você que tem que decidir. Terceira coisa que você tem que fazer para ter fortaleza: coragem. Vamos relembrar até agora as três primeiras. Qual foi a primeira? Lucidez. Segundo? Decisão. Terceiro? Coragem. O que é a coragem? A coragem é um esforço que você faz de enfrentar. A coragem é quando você percebe que você está com um problema, que o problema talvez é grande, mas que você não pode correr dele. Então, quando é que você tem coragem? É quando você fala: eu vou enfrentar esse negócio. Como diz um colega meu: eu vou enfrentar essa bagaça. Ir para cima, querido. Coragem é ir para cima do problema e falar: eu estou aqui, eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho coragem de assumir os meus problemas. O quarto, depois da coragem, é perseverança. Repita. Perseverança. Porque olha só, quando você começar a querer enfrentar o problema, você vai começar a mexer com coisas difíceis. E muita gente aí desiste. Ah, é difícil demais, padre. Eu fui tentar ajudar meu filho a sair do mundo das drogas. Nossa, eu me encrenquei todinho e aí eu desisti. Perseverar é não desistir no meio do caminho, é ir até o fim, querido, é lutar para conseguir sem olhar para trás. Então, para ter fortaleza, você vai ter que ter perseverança.
Outra coisa que você precisa de ter além da perseverança, paciência. Às vezes para você conseguir ter fortaleza, vai demorar meses, talvez até anos. Ah, padre, eu estou tentando parar de fumar já faz 3 anos e não consigo. Então tenha paciência e continue tentando. Eu estou tentando, padre, ajudar meu marido a sair dessa vida mundana, a se converter, já faz não sei quanto tempo. Então, querido, tenha paciência. Sem paciência não existe fortaleza. E por último, confiança. Confiança em Deus, de que Deus não vai deixar você sozinho, de que Deus não vai te abandonar, de que Deus não vai te deixar na mão. Existem passagens da Bíblia que você pode usar nessa hora. Você quer ver uma passagem que você pode usar? Aquela que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. o que você tem que entender com essa passagem? Que Deus fortalece você, Deus te dá força. E se Deus te dá força, você é capaz de qualquer coisa, querido. Jesus chegou a dizer que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder transportar montanhas. Então você é capaz de fazer o que você quiser, você é capaz de conseguir o que você quiser, pela força e pelo poder de Deus. Você tem que confiar nisso. Você tem que confiar também naquela passagem onde Paulo diz assim, ó: quando estou fraco, diga: quando estou fraco, é aí que Deus me fortalece. é aí que Deus me fortalece. Então, na hora que você sentir a fraqueza, o cansaço, lembrar dessa passagem e lembrar que nos momentos de fraqueza, Deus derrama força para você virar um touro e continuar o seu caminho, sem desistir, sem olhar para trás, sem ceder, sem cansar, sem desanimar. E acima de tudo, você tem que confiar em uma coisa, ó. De todos os homens que passaram por essa história, que passaram por esse mundo, nós tivemos vários exemplos de homens fortes. Homens que suportaram verdadeiros problemas, verdadeiras tribulações. Mas não houve em toda a história da humanidade, não houve nenhum super-herói, não houve nenhum homem de grandes feitos que tenha tido a fortaleza de Jesus Cristo, que carregou a cruz por você e por mim. Então saiba de uma coisa, querido: esse Jesus que carregou a cruz e que foi forte até o fim, é o mesmo Jesus que vai estar do seu lado e que não vai deixar você cair. Hoje o Senhor derrama força sobre você, mas o Senhor também pede a você: tenha força, meu filho, minha filha. Levanta a sua cabeça, sacode essa poeira, ergue o seu corpo, firma o seu corpo e caminha, porque o caminho é longo, o Calvário pode até ser alto, mas a vitória é certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.